Então, vai ser isso que a gente vai falar hoje, né? Depois a gente vai ter perguntas, se ficar alguma dúvida. Então, é bem interessante porque está um pouco confuso esses conceitos. Muita gente fica falando e não tem certeza das diferenças, né? Das vantagens, das desvantagens. Então, vamos ver como é que isso vai se encaixar aqui no nosso metaverso, né? No nosso universo paralelo. Vamos lá. Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar aqui em qualidade de dados, né? Então, todo mundo que fala de inteligência artificial, machine learning, tem essa questão da qualidade de dados. Então, o que eu preciso para ter qualidade de dados? Ponto número 1, única versão da verdade. Então, por exemplo, quando a gente está nas nossas empresas, né, nos órgãos públicos, é muito comum que as pessoas tragam números diferentes, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem uma reunião lá de gestor, aí fala assim, eu quero saber quanto foi o valor líquido de vendas do mês passado. Se você quiser arrumar uma briga com alguém, você faz essa pergunta. Porque o que acontece? Uma pessoa pega o valor líquido para ela, é o total das vendas menos os impostos, né? Aí é o valor líquido. Aí outra pessoa diz, não, está errado. O valor líquido é o total das vendas menos os impostos, menos as comissões pagas aos vendedores. Esse é o valor líquido. Aí o outro, da contabilidade, não concordo não. Valor líquido é valor total, menos comissões, menos impostos, menos o frete. E aí, afinal, qual é o valor líquido de vendas? E aí, como cada pessoa dessa traz um valor diferente, o que acontece é que os executivos não acreditam mais no BI, não conseguem acreditar. Então, para isso, é preciso, antes de tudo, haver essa padronização de termos, não é? Então, o que é valor líquido para toda a empresa? Então, vamos padronizar, vamos fazer a fichinha, né, de cada indicador direitinho para a gente ter tudo padronizado. Para quê? Porque o que a gente quer, com tudo isso que vocês estão vendo aqui nesse evento, né? Tudo que está rolando lá no universo real, tudo que está aqui no universo paralelo, né? Que a gente está aqui só gesticulando, ninguém ouve nada lá fora. Tudo isso, pessoal, é para permitir que o usuário faça qualquer pergunta sobre o dado de maneira imprevista. Aí eu pergunto a vocês, quantos de vocês aqui tem no seu BI interno dashboards? Quantos usam dashboards? Todo mundo, né? Beleza. Nos seus dashboards, os usuários podem perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto da empresa. Quem tem um dashboard assim? Vocês têm? Opa, quase ninguém, né? E quando o usuário vai analisando o dashboard, normalmente esse dashboard na empresa de vocês ou na organização, são vocês que desenham ou o usuário já traz o desenho pronto? Quem é que é o usuário que traz o desenho pronto já? Você só implementa. Poucos, né? E quem é que é você que desenha? Você é quem faz. Aí você apresenta para ele, né? Para ver se é o que ele quer. Bem, o que a gente tem visto por aí é que as pessoas vão fazendo dashboards, mas sempre tem na quinta ou sexta pergunta, o usuário quer saber uma coisa que não está lá. E às vezes, não é só que não está no visual, às vezes não está no dado, não é? E aí, quando não está no visual, é mais fácil, né? Você vai lá e você acrescenta um gráfico novo, um objeto, mas quando não está no dado, como é que você faz? Tem que buscar de novo uma nova fonte de dados, né? Tem que extrair, aí fica complicado. Então, pessoal, a gente não pode estar hoje em 2025... A gente não pode estar discutindo inteligência generativa, aprendizado de máquina, computador vencendo campeão de xadrez, e a gente está fazendo painel igual a gente fazia há 40 anos atrás. Como é que pode isso? Faz sentido? Se eu falar assim esse nome, vamos desenvolver em Delphi. Quem sabe o que é isso? Delphi. Estão revelando, hein? Estou vendo vocês. Vocês viram o filme dos Trapalhões dos anos 70, né? Estou vendo vocês aí. Então... Pronto, vocês sabem o que é Delphi, né? Se eu disser assim, vamos desenvolver em SQL Windows o painel. Quem se lembra disso? Te lembra, né, em Maranguape? Ó, tu estava lá com Raimundo Nonato. Então, você vê que eram tecnologias
dos anos 90, onde a gente fazia dashboard, não fazia dashboard? Botava lá os gráficos de barra, de pizza, de linha, e colocava filtro lá, né? Colocava filtro para você. E aí, se você pegar um dashboard desse de Delphi e jogar hoje para Click, Power BI, qual é a diferença que tem? Tem alguma diferença? Porque você vê os dashboards onde o pessoal tem filtros, tem gráficos, e o gráfico reage a algum filtro. Mas o usuário não pode fazer qualquer pergunta. Então, o que a gente avançou? Então, eu vou mostrar alguma coisa aqui para ver se a gente avança nisso. Para ver se a gente sai do dashboard engessado, ver se a gente consegue dar essa possibilidade do usuário fazer qualquer pergunta sem pedir para a TI, né? E depois ali, ó, limpar e tratar a integridade. Claro, aí é o data cleansing, né, que a gente está acostumado, tudo mais. Muito bem. Então, para ter qualidade de dados, como a gente vai conseguir? A gente vai pegar os dados das fontes diversas, né, que a gente tiver, e a gente vai tentar colocar esses dados num repositório de dados central, tá? Aí o repositório pode ser... o que 80% das empresas fazem? Elas extraem o dado, né? É tão impactante que até assustou, né? Caiu ali o... Eu entendo que é muito emocionante. Caiu, né? Então, ou a pessoa extrai o dado para um repositório central, né? Ou então, vocês viram a palestra ali da Denodo, que faz a virtualização também, né? Então, a pessoa faz por virtualização, ou a gente faz extraindo o dado mesmo. Joia. Mas aqui, a gente vai dar um exemplo de como se fosse a extração de dado, né? Se eu fazer uma pesquisa rápida aqui, quem faz o seu ambiente de analytics extraindo dados, fazendo ETL? Levanta a mão. ETL. Beleza. Quem faz usando virtualização de dados? Denodo ou qualquer outra coisa. Denodo, Dremio, qualquer outra coisa. Alguém? Opa! Olha lá. Ó. Viram a diferença, né? Impressionante essa experiência. Como a virtualização de dados ainda não é utilizada, conhecida, né? Bacana. Porque a gente faz ETL desde os anos 90, né? Desde que apareceu o conceito de Data Warehouse, é bacana fazer ETL. E aí a gente faz um repositório central. E aí a gente coloca os dados para os consumidores. Então eu pergunto, o repositório central, vamos pensar assim, que a gente vai fazer um ETL. Então o repositório central pode ser um Data Warehouse ou um Data Lake, né? Então, perguntando a vocês aqui, quem de vocês aqui faz Data Warehouse em banco de dados relacional? Ok. Quem faz Data Lake? Olha lá. Mais ou menos, né? E quem não levantou a mão faz o quê? Só por curiosidade. Eu faço em Excel. Alguém falou, eu faço em SAP, aquele sistema alemão. Não, sistema avançado de planilha. É o meu repositório central. Eu boto as planilhas tudo numa pasta da rede e a turma pega. Pronto, é o repositório central. Então, como é que a gente vai ver? Quem faz em Data Warehouse, me acompanha aí para ver se está de acordo com o que vocês fazem lá. Primeiro, Data Warehouse, normalmente, é feito em banco de dados relacional. Muitas vezes, né? É Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, ou então Snowflake. Por exemplo, quem faz aqui Data Warehouse, nesses bancos mais tradicionais que eu falei, SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL, ó, boa parte, né? Boa parte. Quem faz Data Warehouse aqui, nesses bancos mais moderninhos, Snowflake, essa turma Redshift, né? Você tem que falar em inglês, que é, ó, menos, né? Tem ali, já tem Redshift, que mais? Athena, não é assim que fala? Vou fazer no Athena, você tem que... Para falar inglês, você tem que botar a língua no dente, para falar o TH, né? Para sair igual ao americano. Não tem problema se você cuspir na cara da pessoa, você está falando igual, Athena, né? Bem, então, normalmente em banco relacional, o que mais? Normalmente, o Data Warehouse, ele tem controle transacional, não é? A, C e D. Tem atomicidade, tem consistência, isolamento e durabilidade de cada transação. Significa que você pode fazer alterações no Data Warehouse. A gente faz, não faz? A gente faz tratamento histórico de dimensões, a gente faz mudança na tabela de fato, né? Por acaso, uma pesquisa interessante.
Quem de vocês aqui usa no Data House a modelagem dimensional do Ralph Kimball? Quem utiliza? Tabela fato, tabela dimensão. Quem utiliza? Tabela fato, tabela dimensão. Poucos, né? Poucos aqui. Pronto. Quem não utiliza modelagem específica, deixa lá, faz uma cópia só do transacional e deixa do jeito que está lá. Modelagem normalizada. Alguns, né? E quem não levantou a mão, só sobrou o quê? O Data Vault. Quem usa Data Vault? Tem alguém? Oh, bacana, show. Tem um Data Vaulter ali, né? Beleza. E quem não respondeu é Excel também. Já estou fazendo a exclusão, né? Pronto. Então, beleza. Então, a gente consegue no Data House garantir as atualizações. Nós temos que atualizar o dado, né? Nós temos que garantir que esse dado tenha histórico, né? Então, pessoal, atenção, hein? Quem faz a carga total do Data Warehouse sem fazer o controle de histórico está perdendo uma coisa importante, né? Se o cliente era estado civil solteiro, mudou para casado, não vai afetar os hábitos de consumo dele, solteiro para casado. Aí a pessoa vai no sistema transacional, muitas vezes não guarda histórico, faz o update por cima, né? Aí se você no Data Warehouse não guardar o histórico, fizer o update por cima, aí depois o cliente muda de comportamento, você não sabe por quê. Porque você não guardou o histórico. Então, essa história de fazer update por cima, cuidado, hein? Porque às vezes o pessoal fala assim, no meu Data Warehouse eu uso software de replicação de dados. Muito bem, parabéns. E você ativa o flag de histórico do software? Não, ele replica o update igualzinho. Pronto, perdeu. Perdeu o histórico da pessoa. Você não vai saber mais, né? Aquela empresa era do simples, mudou para regime normal. Vai mudar o comportamento da empresa, eu tenho que guardar, né? Então, atenção para guardar isso aí direitinho. Então, tem o ACID, né? O que mais tem no Data Warehouse? Linguagem SQL. Rapaz, olha essa linguagem. A turma do... Vocês conhecem a turma do Tudo que é novo é bom? Quem conhece essa turma? Tudo que é novo é bom só porque é novo. Aí o SQL é a maior inveja que existe dessa turma, porque vocês sabem quantos anos tem o SQL? Sabe quando foi inventado o SQL? Vocês sabem. 1976 foi inventada a linguagem. Quantos anos tem? 76. 86, 96, 2006, 16, 49 anos. Vocês acreditam que tem alguma coisa em TI de 49 anos que está funcionando? Não é incrível? Não é impressionante? E veja só, veja que o modelo relacional foi criado em 1900 e, quem lembra? 70, lá na IBM, né, pelo nosso querido Edgar Code. Então o cara criou um modelo em 70, em 76 tinha uma linguagem que faz... Porque, diga aí comigo, tem algo mais simples para consultar dado do que o SQL? Tem. Vocês conhecem alguma coisa mais simples do que dizer selecione esse campo, esse campo, esse campo dessa tabela juntada com essa, onde a condição seja essa, grupado por isso, tendo isso. Tem como melhorar isso? Né? Depois de 50 anos, mas a turma tentou, viu? A turma tenta. A turma não é brincadeira, não. Porque, ó, na nossa área, vocês já perceberam que ninguém estuda história da informática, perceberam? Se você for fazer graduação em economia, você vai estudar a história do pensamento econômico, não vai? Vai estudar o cara lá? Tá? Quem fez a administração, estudou Taylor e Fayol, não foi? Lá há 120 anos atrás. Mas na nossa área, tudo que tem 2 anos de idade é considerado velho e obsoleto, né? Você já está... sai para lá, esse negócio não está com nada. Então, a gente tem que ver essa história. Então, SQL, né? SQL é uma coisa fundamental, né? Para a gente poder ter esse controle. Bacana. O que mais? Além do SQL, tabelas normalmente são armazenadas em linhas, né? No banco relacional. Agora, tem os bancos de dados relacionais que já estão implementando armazenamento colunar. Por que isso é bom? Por que linha é bom para transação? Porque as transações normalmente são uma de cada vez, né? É uma inclusão, é um update, normalmente. Já no BI, as consultas são milhares de linhas ao mesmo tempo. Então, é melhor que seja colunar, não é? Para o Data Warehouse. Por quê? Porque, normalmente, as consultas, elas são assim, selecione
Cidade, eu quero ver por cidade, por tipo de produto, por família de produto, por mês, por ano, quanto vendeu. Quer dizer, são 4, 5 colunas, né? E as medidas. Então, você vê que é melhor, é mais fácil você colunar. Mas o banco relacional tradicional é por linha. Isso é um problema para essa parte de a gente ter uma coisa mais rápida, né? De consulta mais rápida. O que mais? O armazenamento e o processamento, eles são acoplados. Quando a gente usa MySQL, Oracle, Postgres, você consegue expandir. Como é que você expande um Oracle? Através de quê? De cluster, né? Tem outros, grid, né? Cluster, grid, Oracle, SQL Server, Postgres. E aí eu pergunto, quando você expande, você tem que expandir o banco todo, né? Você expande o servidor completo, né? Lá dentro está o mecanismo de armazenamento de dados, de gerenciamento do arquivo e também está o mecanismo de query, né? O mecanismo de processamento de query. Tudo junto, acoplado. Então, esse é o Data Warehouse. Data Warehouse começou em 1991 com um sujeito chamado Bill Inman e até hoje foi ele que fez esse nome Data Warehouse. Então, a gente chama assim, maravilha. Qual foi a alternativa? Com a chegada da rede social, aí se precisou de algo para guardar o famoso Big Data, né? E Big Data, vocês já cansaram de ouvir essas palestras que falam em 3V, né? VVV, né? São dados em grande velocidade, grande variedade e grande volume, né? Então, muita gente associou o Big Data à rede social, pensando assim, não, Big Data tem que ter texto, tem que ter imagem, tem que ter som. De fato, a rede social tem postagem com tudo isso. Mas tem empresa que tem Big Data e não tem isso. É Big Data porque é grande mesmo, porque é muita coisa. Vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, a Netflix. Alguém já tentou pregar uma peça na Netflix? Eu vivo tentando fazer isso. Eu estou assistindo uma série, esse pessoal de dados é meio maluco, né? Eu estou assistindo uma série, aí eu pego assim meu controle, sem a Netflix ver, eu dou uma distraída assim, aí eu pego, viro para a TV e faço... Desligo assim. Desligo a TV de repente, para ver se ela perde o pointer, para ver se ela... Aí eu desligo, aí depois eu deixo passar um tempinho, ligo de novo. Quando eu ligo de novo, a danada está lá. Continuar assistindo no ponto onde eu desliguei. Eu nem não sei se já fizeram esse teste, depois façam em casa. Eu acho que o cara, se tivesse uma câmera para me ver, o cara ia dizer, você é um maluco, né? Fazendo assim, né? Como se fosse uma arma, né? Não, mas eu tentando pegar. Aí eu volto, tá no ponto que eu parei. Então, o que vocês acham que a Netflix faz? Ela deve gravar que Gilberto, usuário Gilberto, ID, né, do meu usuário, está assistindo a série Downton Abbey, a temporada tal, capítulo tal, e está na posição 10 minutos e 45 segundos. Para ele ter essa precisão, talvez ele grave isso a cada segundo, será? Ou a cada 2 segundos? Ou a cada 4 segundos? Então, imagina, milhões de assinantes no mundo gravando isso. Olha o Big Data. E eu não sei se vocês já viram, não é fazendo propaganda não da Netflix, mas me parece a TV streaming mais rápida. Não sei se você tem essa impressão. Quando eu vou entrar nas outras, demora um pouquinho para acessar o filme e tal. A Netflix é rápida. Então, eu fico pensando, que Big Data é esse, né? E é um Big Data o quê? Estruturado. Porque eu não falei campus, não foi? Falei ID do usuário, minuto, segundo, né, que você está, qual é a série, qual é o episódio, a temporada. Dado estruturado. Então, a Netflix, outro dia eu vi uma palestra do pessoal lá de Analytics, são cerca de 500 terabytes por dia. 500 terabytes por dia desse brinquedinho da gente que faz e faz e faz. E ainda usa isso para fazer recomendações, né? Para dizer, olha, você agora, você está com o seu coração está meio dark, que você está vendo aquela série House, então você está meio chateado, vou dar para você uma série de terror. Ou então você está vendo Downton Abbey, aquela, quem não viu, veja, viu? É muito boa. Aquela série gostosa ali na Inglaterra, de 1920. Aí ele oferece para você uma comédia romântica, né? Que você está
tá todo felizinho, tá todo alegrinho. Então, ainda usa isso aí. Então, veja que isso é Big Data, né? Então, como armazenar isso nos data warehouses tradicionais? O pessoal tinha dificuldade de engolir o dado, né? Tanto que mudou. Quando a gente falava data warehouse antigamente, falava de book. Quem já ouviu essa palavra? Book insert, né? Book insert. É inserir dados em grande volume de uma vez. Aí o Data Lake mudou para ingestão, né? Ingestão. O conceito de engolir, para não engasgar enquanto engole. Então veio aí o Hadoop, né? Desenvolvido lá no Google, e criou-se aí no início dos anos 2000 o conceito do Data Lake. Então vamos ver Data Lake. Como seria o Data Lake? A turma do Data Lake me ajuda aí. No Data Lake, eu não tenho mais, o banco de dados não é mais relacional. São o quê? Arquivos, né? Arquivos que você grava num sistema distribuído. Então, quando começou o Data Lake, o sistema distribuído era o Hadoop, né? HDFS. Hadoop Distributed File System. Então, você tinha o quê? Uma preocupação com a ingestão do dado, né? Tem que engolir rápido, Não posso perder nada. Principalmente, alguém aqui usa na sua empresa a internet das coisas? Alguém usa? Sensores ali, sensores aqui, eu nem vi vocês usam. Normalmente o pessoal da indústria, né? Usa muito indústria para medir a temperatura, a pressão da caldeira, a velocidade da esteira, para fazer contagem, né, dos produtos produzidos. Então, internet das coisas, para medir deslocamento celular, né? Então, usa o Uber, por exemplo. O Uber, qual é a internet das coisas? É o celular do motorista, né? E do passageiro, não é assim? Porque ali tem... Não sei se vocês sabiam, mas um motorista uma vez, ele me disse que ele levou uma repreensão da Uber, porque ele estava com direção perigosa. Aí o motorista disse, como é que eles sabem que eu estou com direção perigosa? Foi lá perguntar para a Uber se algum cliente tinha se queixado. A Uber disse, não, a gente vê pelo seu celular, olha só, pelo giroscópio do celular, que você dá muito breque em cima, que você arranca. Você já foi do Uber, que você vai primeiro e a cabeça vai depois? Quem já foi assim? Você sai da inércia e a cabeça vai atrás, né? Para você assim. E também tem aquele Uber que ele fica cortando, que nem Ayrton Senna. Quem já foi nesse? Ele está numa faixa, ele corta, aí você faz... Vai para lá, né? Vai para cá. Pronto. Esse cara foi repreendido por causa do giroscópio do celular. Então o Uber está capturando também esse dado em milissegundo, não é não? Para pegar, quando o cara dá a guinada, aí o giroscópio do celular dele faz assim. Então, realmente, ingestão, né? Prioridade na ingestão. O que mais? Aí, só que o Data Lake, ele tem um problema. Os dados são organizados em pastas. Pasta, diretório, pasta. Pasta e subpasta. E isso é um negócio meio... Parece lógico. Não parece lógico? Diga-se. Não concorda? Só que você já tentou colocar 100 mil arquivos no Explorer do Windows? Alguém já fez esse teste? Eu já fiz esse teste com um cliente, que era uma secretaria de fazenda, e ele recebe... As secretarias de fazenda hoje, estaduais, não recebem as notas fiscais eletrônicas, né? Aqueles arquivos XML. Aí o pessoal estava colocando nas pastas do Windows. Rapaz, para eu abrir uma pasta... demorava, ó, ficava lá pensando. Eu fiquei, confesso, surpreso. Eu pensava que o Windows, assim, porque o que é uma pasta, né? É um agrupamento lógico, né? Eu pensava, mas não, tem algo físico nas pastas que atrasa muito a leitura. Então, esse é um problema dos data lakes. É bom para guardar, mas a leitura começa a ficar um pouco dificultada. O que mais? Os data lakes não têm a CID, não tem. Então o Hadoop, o Hive tem SQL, né? Você sabe a história do Hive? O Hive foi criado no Facebook porque o pessoal não aguentava mais fazer programa em Java MapReduce. O pessoal foi reclamar para o Zuckerberg lá, aí alguém cria aí uma abelha, cria um Hive para acabar com essa história. Então, mais uma tentativa de matar o SQL que foi fracassada. Olha só que legal, né? Viva o SQL. Longa vida ao SQL. Então, você vê que não tem. Então,
Quem tentou, alguém aqui já tentou fazer atualizações em Data Lakes Hadoop? Já tentaram fazer update? Você foi bem... Ó, ninguém tentou, tá vendo? Porque quem tentou teve que reescrever a tabela várias vezes. Eu sei que vocês tentaram, vocês estão com vergonha de dizer que tentaram. Mas lá no fundo, eu estou vendo umas carinhas aqui, eu tentei, mas eu não vou falar não, porque deu um trabalho danado. Porque você atualizava, perdia a consistência dos dados e você era obrigado a recarregar, rearranjar. Assim, fazendo isso, a pessoa se sente no tempo do Clipper. Quem programou em Clipper, em DBase 3? O Clipper, toda vez que você abria um sistema, ele botava a mensagem assim, reconstruindo os índices. Quem se lembra disso? Tu se lembra, né, de Maranguape disso? Tu se lembra. Quer dizer, o negócio corrompia tanto, né? Então, o Data Lake, ele foi feito para você guardar. Ele é ruim de atualizar. Atualizar, ele não vai bem. Então, beleza, mas eu preciso de atualização no Data Warehouse. Eu preciso que alguma coisa atualize. Bem, o que mais? O Data Lake, eu me lembro, palestras que a gente ia lá da Click, lá em Miami, Orlando, o pessoal vinha do Hadoop, olha, a novidade agora é MapReduce com Java. Quem já programou nessa linguagem? MapReduce, já. Né? Poucos, né? Vocês nem tentaram, tá? Não perderam nada, foi ótimo. Porque é difícil, não é? Comparado ao SQL. É uma linguagem difícil. E o pessoal falando lá em Miami, no evento, olha, a partir de agora o SQL morreu. Tudo vai ser MapReduce com Java, que faz uma programação paralela e tal. Dizer, rapaz, esse camarada tá louco, mas ele tá falando em inglês. E você sabe que tudo que é falado em inglês parece mais certo, não é? Já pensou nisso? Às vezes você vai, às vezes você vai numa palestra de um americano, o cara está falando um monte de obviedades, mas é em inglês. Aí você balança assim, você, rapaz, que coisa legal ele falando. Mas você já sabia de tudo, mas é em inglês. Aí você acha que é mais certo. Bom, então o Data Lake tem esse problema da linguagem. Aí depois veio o Hive, né, veio outras coisas. O que mais? O Data Lake, as tabelas são armazenadas em colunas. Isso é uma coisa boa. Normalmente o Data Lake, qual é o formato, hein, do Data Lake de arquivo? Normalmente é o Parquet, né? Arquivos Parquet, que já são arquivos que são compactados e que são guardados em colunas. Então, valeu. Parquet tá bom. Parquet é uma coisa... Por isso que está de verdinho aí na sua transparência. Beleza. O que mais? O Data Lake trouxe uma coisa fantástica. Ele desacoplou o processamento das consultas do armazenamento. Isso é show. Isso aí, nota 10. Quer dizer, eu tenho um serviço que cuida só do armazenamento e um outro serviço cuida só das consultas. Qual é a vantagem que eu tenho com isso? Eu consigo ajustar, eu consigo definir um tamanho de processadores para consulta e um outro tamanho para o armazenamento. Então, isso foi uma coisa boa que o Data Lake trouxe. Então, a gente vê que o Data Lake tem coisas boas e tem coisas não tão boas para Analytics, né? O Data Warehouse tem coisas muito boas para Analytics, mas também o dado guardado em linha não é tão bom. Então, que tal apareceu um maluco lá que disse o seguinte, vamos juntar o que tem de bom num e no outro e vamos criar um negócio chamado Data Lake House, que ele tem o que há de bom no Data Lake e o que há de bom no Data Warehouse. Então, esses malucos começaram... Adivinha em que empresa começou a desenvolver isso? O que você acha? Dessas que a gente citou de Big Data. Várias começaram, mas as duas primeiras foi Netflix e Uber. Olha que legal. As duas primeiras, dada essa dificuldade que eles tinham de grandes volumes de dados, né? De petabytes de informações. Então, eles começaram a desenvolver essa tecnologia a Netflix em 2017. O Uber em 2000, uns 3 anos antes, mas só foi ficar disponível em 17 e 16. Então, é uma tecnologia recente, né? Está em 2005, 7 anos, 8 anos. Então, como é que é o Data Lake House? Os arquivos são distribuídos. Não são em pastas. Yes! Isso é ótimo. Por quê?
eu posso jogar os arquivos. Por que eu posso distribuir? Hoje em dia, onde é um lugar bom para guardar arquivo na nuvem? Diga aí. É aquela letrinha e o 3, né? É o S3, né? Todo mundo fala do S3. Ou então o Google Cloud, Buckets, né? Ou então ainda o Microsoft Azure, Blob, blá, 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 né? Então, é um lugar bom. E nesses lugares, você pode ter os arquivos todos jogados lá. Você não precisa organizar em pastas, não. Porque o metadado é que vai dizer qual arquivo faz parte de qual tabela. Não parece lógico isso? O metadado vai dizer, não, essa tabela aqui, tabela de vendas, tabela de nota fiscal de venda, ela tem um arquivo tal, 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 que está ali, aqui, acolá. Não precisa estar todo mundo na mesma pasta, né? Então fica legal. O que mais? Agora sim, esses arquivos, diferente lá do Hadoop, o Hadoop organizava os arquivos em quê? Vamos ver se vocês lembram. Em pastas e subpastas, ok? E esses Data Lake Houses organizam os arquivos com metadados, em formatos de tabelas. Eles têm arquivos de metadados que vão dizendo como se fossem apontadores onde estão os arquivos que formam aquela tabela. Então isso traz vantagem, porque eu não preciso organizar a tabela fisicamente, eu não preciso botar um arquivo perto do outro fisicamente. Isso me dá mais agilidade para trabalhar com S3, com outras coisas. O que mais? O Data Lake House tem transações A, C e D. O Data Lake House, eu consigo fazer atualizações e eu consigo garantir a integridade do dado. Então, isso é outra coisa bacana. O que mais? O Data Lake House não tentou matar o SQL. Yes! O Data Lake House reconheceu que o SQL, até que apareça algo melhor, é bom, né, para se usar. Então, ótimo. O que mais? O Data Lake House também tem tabelas organizadas em colunas, em arquivos Parquet. Tá bom também. O que mais? O Data Lake House também tem armazenamento e processamento desacoplado. Então, você vê que ele juntou o melhor dos dois mundos. Ele juntou o melhor do Data Lake com o melhor do Data Warehouse. Aí, vocês podem perguntar, mas espera aí, começou a ser desenvolvido na Netflix, mas o Uber também desenvolveu. Como é que eles desenvolveram o quê? O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um troço. Ah, e tem isso aqui também, ó, antes de passar para o próximo. Ó, dê uma olhada nisso aí. Viagem no tempo. E aí? Quem aqui assistia Túnel do Tempo? Né? Você vai dizer, eu sou muito novo, eu só vi na reprise, né? Túnel do Tempo, aquela série que os cientistas viajavam no tempo lá, se perdiam. Então, Túnel do Tempo, pessoal, você consegue mandar um select para a tabela dizendo assim, eu quero ver a tabela hoje, select sum de vendas, hoje. Aí você consegue dizer lá, não, eu quero agora fazer uma nova consulta, mas como a tabela era 30 dias atrás. Aí você faz select sum de vendas e vem como era 30 dias atrás. E aí? Sem baixar backup, sem fazer... Ah, há 30 dias atrás eu tinha uma coluna, um campo, mas eu apaguei esse campo. E eu não tinha de certo campo que eu incluí. Então ele vai na viagem no tempo, não só com os registros que tinha naquele tempo, como também com as colunas que tinham naquele tempo. Olha só, se você apagou uma coluna, um campo, que hoje não existe mais, mas existia há 30 dias, você pode, se você disser que quer consultar como a tabela era há 30 dias atrás, aí você consegue fazer um select nesse campo. Já pensou? Seria bom isso? É bom ter um negócio desse, sem baixar backup, sem fazer gestão nem nada. Interessante, né? Então, é a viagem no tempo. Então, como é que a gente vê hoje, qual é a mágica para implementar esses Data Lake House, fazerem eles serem de verdade aí? A mágica é envolver o Data Lake House com a camada de metadados. São 3 os formatos de metadados que eles se sobressaíram. Quem é que já ouviu falar desses nomes? Quem já ouviu falar de iceberg? Sem ser o que afundou o Titanic. Vocês já ouviram, né? Iceberg. Quem já ouviu falar do Hudi, né? Apache Hudi. E do Delta Lake, eu acho que muita gente já ouviu, né? Do Delta Lake.
Então, são formatos, pessoal, abertos. O Iceberg foi desenvolvido na Netflix, o Rudy no Uber e o Delta Lake na Databricks. Todos eles hoje são open source. Então, qual é a vantagem? Esses formatos deixam você gerir as tabelas de forma aberta. Você gere as tabelas sem ter que se preocupar que eles pertençam a alguma empresa. Então, se a gente for ver hoje como seria um Data Lake House, né? Primeiro você tem que definir a camada de armazenamento. Então, normalmente o armazenamento ou é em bucket da nuvem, né? Ou então, sabia que pode ter um S... Quem sabia que pode ter um S3 on-premise? Quem sabia? Sabe como é o nome dele? Olha lá, ó. O nome dele é Min.io, por exemplo. Você pode ter um S3 local. Você pode ter, não precisa nem ter a nuvem, se você não quiser, né? O caso lá da Polícia Federal, né? Que é on-premise. Aí você precisa de uma camada de arquivo. Normalmente o formato é Parquet, essa camada de arquivo. Aí você precisa colocar uma camada de metadados. Uma recomendação de boa camada tem uma série de vantagens. O tempo aqui não dá, mas se vocês quiserem, depois a gente vai estar lá no stand da Tocato respondendo a mais dúvidas e também aqui para perguntas. O Iceberg é um padrão que tem se destacado em relação aos outros dois. E para gerenciar o seu Data Lake, você pode usar uma ferramenta para ficar gerenciando esses metadados. Pode ser a Absolver, que a Qlik adquiriu, pode ser o Dremio, que é uma ferramenta open source e paga. Você tem várias ferramentas para gerenciar esses arquivos de metadados. Depois, em cima deles, você coloca o quê? Um catálogo de metadados. Esse catálogo é só para ter o nome das tabelas e aonde está o arquivo de metadado que diz onde está essa tabela. Então, você tem aqui como catálogo, você tem o Polaris da Snowflake, você tem os open source. É engraçado que esses grandes... Qual é a vantagem que a gente está vendo? Deixa eu colocar outro ponto ali. Para fazer as queries no Data Lake House, você pode ter os motores de query. Ó. Vocês têm os três grandes, né? BigQuery, Snowflake, Databricks, e vocês têm os open source. E em cima você coloca as ferramentas de query. Ó. Qlik, Tableau, Power BI, ou então você coloca inteligência artificial. Então, qual é o grande barato aqui? É você ter... Para que Data Lake House? Então, afinal, você pode ter um Data Lake House aberto, porque o padrão Iceberg, por exemplo, é aberto, não pertence a nenhuma empresa, e você pode colocar em cima dele o mecanismo de query que você quiser. Então, você pode colocar em cima dele o BigQuery da Google, o Snowflake, o Databricks, o Trino, o Starhawks, você pode colocar o Qlik, você pode colocar o que você quiser por cima dele. Então você fica com uma única versão da verdade, porque se você carregar, por exemplo, todos os dados no Snowflake, e se depois você não quiser mais o Snowflake, quiser o BigQuery, como é que você tem que fazer? Tem que descarregar e carregar no novo banco de dados. Então com o Data Lake House, você já fica à vontade para ter o seu Data Lake aberto, tá? Com essas garantias e tudo mais. Então essa é a novidade, pessoal, que está aparecendo aí, está chegando, para a gente se preparar, né? Para evitar que a gente tenha que ter o Data Lake, depois ter o Data Warehouse, ter uma coisa mais aberta, tá? Que eu queria trazer para vocês. Abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, ainda temos 6 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, o pessoal leva o microfone até você, né? Alguma pergunta? Opa, não, foi só para ajeitar a barba. Ok, ok. Alguma... Ali, pergunta. Vem o microfone, vem. Olha lá. E aí, Giba, tudo bem? Oi, querido. Tudo certo. Se o Data Lake House é tão melhor, né, por que ainda existe Data Lake e DW? Excelente pergunta. Esses padrões, Iceberg, Rudy e Delta Lake, são muito novos. Então, assim, o pessoal que começou a fazer Data Lake está com Hadoop há muitos anos. Então, é uma decisão complicada você romper esse casamento e você migrar. Complicado assim, é fácil migrar, mas é um casamento, né? Você já tem uma cultura, todo mundo já conhece, o Hive, o catálogo de dados é o Hive, então você tem que trocar o catálogo, tem que recarregar as tabelas. E aí a gente está falando de tabelas de petabytes, né? Então não é assim não é tão fácil fazer essa recarga.
Então, essa é a primeira questão do Data Lake, né? Então, pessoal, já o Data Warehouse, eu vejo, não sei se vocês veem também, que quem trabalha com Data Warehouse tem um certo receio de Data Lake. Não sei se você vê isso. Porque o Data Warehouse é um mundo muito seguro, onde eu tenho Oracle, SQL Server, já conheço há 40 anos. Aí o cara me apresenta arquivo. Vê os nomes aí. Vamos lá. Parquet, Avro, JSON, Druid, Dremio, Trino, Hadoop, Iceberg, Delta Lake. São nomes que, para quem é de Data Warehouse, me diga, você tem pesadelo, não tem não? Quando você está dormindo, você vê um elefante amarelo pulando em cima de você, é o Hadoop, você tem pesadelo. Então, o pessoal do Data Warehouse tem receio. Então, assim, quando você traz uma alternativa segura, que a turma do Data Warehouse consegue ter toda a segurança e integridade que tinha, e a turma de Data Lake deixa de ter a chateação nas atualizações, aí devagarzinho vai chegando. Mas nas empresas que têm Big Data, está chegando mais rápido. Porque essas empresas estão mesmo estranguladas com Data Lake tradicional. Então elas estão sendo forçadas aí. Ok? Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria entender melhor, porque aqui a gente fala muito de um cenário, talvez pensando numa empresa de sistemas ou alguma estrutura de sistemas um pouco maior, e a gente acaba construindo o Lake House, que seja do zero. Não sei se tu tem alguma experiência em talvez tratar Lake House com OneLake da Microsoft, alguma coisa nesse sentido, que é um cenário um pouco mais fechado, e se tu sabe dizer ou não se eles adotam uma estrutura parecida por trás para entregar isso como serviço para a gente. Interessante, boa essa pergunta. Normalmente os Data Lakes fechados, por exemplo, o Snowflake e o Databricks, assim como o OneLake da Microsoft, eles também desacoplam armazenamento de processamento. Então, eles são, de certo modo, um Data Lake House, né? Então, se você está no Snowflake, você está no Data Lake House, por exemplo, no Microsoft. Você pode expandir só a capacidade computacional ou só a capacidade de armazenamento. A diferença é que esses três formatos, Iceberg, Ruby e Delta Lake, são abertos, open source, do Apache, menos o Delta Lake. Então, eles não estão sujeitos a Snowflake dizer, não, agora eu vou mudar tudo. Ou como a Microsoft fez. Quem aqui programava em Visual Basic? Quem programava em Visual Basic? Ó, vai revelar a idade agora. Tem uns jovens também que gostam de estudar, ó, que viram como era no passado. Programava em Visual Basic. Aí não apareceu o .NET, né? Mudou tudo, não mudou tudo. Aí você que era general no Visual Basic, perdeu, virou soldado e teve que andar tudo de novo. Então, quando a tecnologia é proprietária, muitas vezes o fabricante gosta de fazer um duplo carpado e aí todo mundo tem que mudar. Quando a tecnologia é aberta, mantida pela Apple, pela Netflix, aí você tem uma garantia melhor de futuro, né? De não ter que ficar trocando. Acho que é mais por isso. Ok? Valeu. Obrigado. Mais perguntas? Temos 1 minuto e 40. Mais pro lado de lá. Olha lá o nosso atleta saindo aí, pegando com a amarelinha. O funcionário dos Correios aí, entregando o microfone na hora. Patrocínio dos Correios. Sim, pois não. Boa tarde. Boa tarde, querido. Giba, eu quero saber qual que é o desafio hoje das empresas, principalmente das mais tradicionais que tem DW, para fazer essa migração para um Data Lake House. Essa é boa. O fato, como eu disse a vocês, o fato de ser novo não quer dizer que é bom para todo mundo. Eu diria que tem empresa que chega para a gente e diz, olha, mas eu tenho muitos dados, viu? Essa é. Qual é o seu volume de dados na tabela de item de nota fiscal? É muita coisa. É algo em torno de 5 milhões de registros. Chega, enche a boca assim. A gente sabe que 5 milhões de registros, para quem trabalha com Analytics, é o quê? Não vou dizer nem que é um café pequeno, porque café está tão caro, nem posso dizer. Posso dizer que é um chicletinho, né? Assim, uma coisa. Então, depende da percepção do cliente, né? Então, por exemplo, quem não tem um ambiente tão grande que precisa escalar, desacoplar e tudo mais, pode ficar no Data Warehouse, nenhum mal. Eu diria que a turma do Data Lake está mais pressionada para mudar, porque o Data Lake é um inferno de atualização. Aí quem está em Data Lake tem dificuldade, tem problema, e estava doido para aparecer uma solução. Agora, quem está no Data Warehouse e não tem problema de escalabilidade, né, de ter petabytes, aí tá bem, não está mal não. Então, a gente não pode fazer assim, não, eu vou colocar porque é novo e é bom. Não. Agora você pega um banco
Você pega uma rede de varejo, tem 10 mil supermercados e quer a nível de cupom fiscal. Você pega Vivo, tem alguém da Vivo, da TIM, da Claro? Tem alguém aqui? Não. Se tiver, pare de me ligar, por favor, para oferecer plano, que eu não aguento mais. Então, pronto. Você pega uma Vivo da vida, tem quantos clientes a Vivo? 60 milhões de clientes? 90 milhões de clientes? Você pega um Nubank, tem quanto? 80 milhões, 90 milhões, Bradesco, Itaú. Então, esses clientes têm desafios de Big Data, de verdade. Então, você pegar as transações que todo cliente faz é pau. Então, resultado, realmente essa turma está se acabando do Data Lake. Aí você precisa mesmo tentar um movimento melhor. Ok? Pessoal, nosso tempo acabou. Mais perguntas, estamos ali no stand da Tocato. Obrigado a todos do Universo Paralelo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.